Vamos mergulhar de cabeça em uma das sagas mais impressionantes e, por que não dizer, dramáticas de todo o século XX. Uma história de rivalidade, de ambição, de uma guerra que não foi travada em campos de batalha com soldados, mas sim nos céus, entre duas superpotências. O prêmio, nada menos que as estrelas. E a pergunta que vai guiar a nossa jornada é, no mínimo, chocante. Como é que a tecnologia nazista, uma tecnologia criada para destruição, acabou levando a humanidade até a Lua? Pois é, pode parecer inacreditável, mas a jornada até o nosso satélite natural não começou com um sonho de paz e exploração. Começou com uma arma de guerra. E é exatamente nesse ponto de virada, nessa ironia da história, que a nossa exploração de hoje começa. Então, para a gente entender como essa corrida às estrelas realmente começou, a gente precisa voltar no tempo. Mais especificamente para os últimos e caóticos dias da Segunda Guerra Mundial. É ali, no meio dos escombros e da destruição, que as sementes da exploração espacial foram paradoxalmente plantadas. E essa semente tem um nome, o foguete V2. De um lado, uma arma terrível projetada pela equipe de Wernher von Braun na Alemanha nazista para causar pânico e destruição. Mas, por outro lado, uma verdadeira maravilha da engenharia. E foi em 1944 que um desses foguetes fez algo inédito. Ele subiu e cruzou a linha de Kármán, aquela fronteira imaginária a 100 km de altitude que define o começo do espaço. Foi o primeiro objeto criado por mãos humanas a chegar lá. Pensem nesse paradoxo. É impressionante, né? Uma arma de guerra foi, na verdade, o nosso primeiro passinho para fora do nosso planeta. Ok, a guerra acaba. E aí, o que acontece? Bem, começa uma nova corrida, uma corrida secreta. De um lado, os americanos, muito espertos, foram atrás do cérebro da operação, o próprio Wernher von Braun, e levaram ele e boa parte da sua equipe de engenheiros para os Estados Unidos. Do outro lado, a União Soviética. Eles não pegaram o homem, mas pegaram a tecnologia. Eles capturaram as instalações de pesquisa do V2 e colocaram um gênio próprio, o engenheiro Sergei Korolev, para decifrar e avançar a partir dali. E pronto, o palco estava montado. 2 gigantes, 2 ideologias e a mesma tecnologia alemã como ponto de partida. E com o palco devidamente montado, a corrida começou para valer. E olha, a largada foi simplesmente dominada de uma forma espetacular pela União Soviética. Foi uma sequência de vitórias que deixou o mundo ocidental, especialmente os Estados Unidos, em completo estado de choque. Vamos tentar imaginar o impacto disso na época. Em outubro de 57, o bip-bip do Sputnik 1, o primeiro satélite artificial, ecoa pelo mundo. Um mês depois, eles mandam a cachorrinha Laika, o primeiro ser vivo a orbitar a Terra. E o golpe de mestre veio em abril de 1961. O Yuri Gagarin se torna o primeiro ser humano no espaço. Foi 1, 2, 3 socos. Em menos de 4 anos, os soviéticos conquistaram tudo. Cada notícia era um novo golpe, e a sensação nos Estados Unidos era de que eles estavam ficando para trás, e perigosamente para trás. E essa avalanche de vitórias soviéticas deu origem ao que a história chamou de a crise do Sputnik. Mas veja bem, não era só uma crise científica ou tecnológica, era uma crise de confiança. O pensamento era, se a União Soviética está tão avançada assim no espaço, o que impede eles de lançarem mísseis sobre nós? O medo, a ansiedade, a paranoia, tudo isso tomou conta do Ocidente. Mas aí, no meio de toda essa tensão, de toda essa rivalidade política da Guerra Fria, acontece um momento de pura poesia. Yuri Gagarin, lá de cima, o primeiro de nós a ver nosso planeta do espaço, disse uma frase simples, mas que mudou tudo. A Terra é azul. Naquele instante, não era sobre comunismo ou capitalismo. Pela primeira vez, a humanidade se viu de fora. E o que se viu foi beleza, foi unidade, não conflito. Essa sequência de derrotas, essa humilhação pública, acabou servindo como um catalisador poderosíssimo. Foi como despertar um gigante adormecido. Os Estados Unidos estavam sim abalados, mas agora estavam mais determinados do que nunca a dar uma resposta. E essa resposta não ia mudar só a corrida espacial, ia mudar a ciência e a educação para sempre. E a contraofensiva americana veio com força total em 2 frentes. Primeiro, dinheiro. Muito dinheiro. O governo injetou uma quantidade massiva de fundos em ciência e educação para criar uma nova geração de engenheiros e cientistas. E a segunda frente foi a organização. Em julho de 1958, eles criaram a NASA. A ideia era simples. Chega de esforços separados. Vamos centralizar tudo, focar todos os nossos melhores cérebros e recursos num único objetivo. A partir daqui, o jogo ia ficar sério.
E aí vem o momento que define tudo. O presidente John F. Kennedy vai a público e não só aceita o desafio, ele eleva a aposta a um nível inimaginável. Com essa frase icônica, ele basicamente desenhou uma linha na areia. Ele transformou uma corrida espacial abstrata numa meta concreta, pública e audiacessíssima. Vamos chegar à Lua. E não é um dia, é nesta década. O desafio estava oficialmente lançado para o mundo todo ver. E a partir desse discurso, a competição virou uma trocação frenética de golpes. A década de 60 foi uma loucura. Os dois lados, Estados Unidos e União Soviética, começaram a empurrar os limites da tecnologia e da resistência humana de um jeito nunca antes visto. Foi uma década de triunfos espetaculares e também de tragédias terríveis. E aqui a gente vê uma diferença de estratégia que se mostrou crucial. Pensa assim, nos Estados Unidos a NASA era um time só, um esforço unificado, com todo mundo trabalhando junto, remando na mesma direção. Já na União Soviética, o programa espacial era mais fragmentado. Eram vários grupos internos, liderados por engenheiros geniais, mas que competiam entre si por recursos e por prestígio. Essa falta de união, no final das contas, foi uma desvantagem gigantesca. E essa década de 60 foi um verdadeiro toma lá da cá. Olha só a velocidade das coisas. Em 63, a União Soviética manda a primeira mulher ao espaço, Valentina Tereshkova. Em 65, a primeira caminhada espacial com Alexei Leonov. No mesmo ano, os americanos respondem com a sua própria caminhada espacial com Ed White. Um ano depois, em 66, os americanos conseguem a primeira acoplagem de 2 naves em órbita, um passo fundamental para ir à Lua. Era um ritmo alucinante. Mas é importante a gente parar e lembrar que todo esse avanço teve um custo humano altíssimo. A corrida espacial não foi feita sem tragédias. Em 1967, um incêndio na Apollo 1 matou 3 astronautas americanos ainda no chão. No mesmo ano, a Soyuz 1 soviética teve uma falha no paraquedas na reentrada e o cosmonauta a bordo morreu. Foram lembretes brutais e sombrios de que essas pessoas estavam literalmente arriscando a vida a cada segundo. E assim, depois de tantos avanços e perdas, a gente chega ao clímax dessa história toda. O final da década de 60 estava batendo na porta. O prazo de Kennedy estava se esgotando. E os Estados Unidos se preparavam para sua cartada final. A missão que iria decidir de uma vez por todas quem venceria a corrida até a Lua. Mas antes do grande show, teve o ensaio geral. E que ensaio! Em dezembro de 1968, a missão Apollo 8 fez algo que ninguém nunca tinha feito. Foi a primeira nave tripulada a deixar a órbita da Terra, viajar até a Lua, dar a volta nela e voltar em segurança. Foi a primeira vez que olhos humanos viram o nosso planeta nascer no horizonte lunar. Eles provaram que era possível. A porta da Lua estava oficialmente aberta. E então, chegou o dia. 20 de julho de 1969. O mundo inteiro parou para assistir. A Apollo 11 chega na órbita da Lua. O módulo de comando, Columbia, fica lá em cima, com Michael Collins a bordo. E o módulo lunar, o Eagle, com Neil Armstrong e Buzz Aldrin, começa sua descida. A tensão era absurda, e depois de alguns momentos de pura adrenalina, a Eagle pousa. A humanidade estava na Lua. E com as palavras que ecoariam para sempre na história. Este é um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade. Neil Armstrong desceu a escada e pisou na superfície lunar. Naquele momento, sim, a corrida tinha um vencedor técnico, os Estados Unidos. Mas o sentimento era de que aquilo era algo muito, muito maior que uma vitória de um país. Era uma conquista de toda a humanidade. E o mundo inteiro estava assistindo. Parem para pensar nesse número. 700 milhões de pessoas. Em 1969. Foi um dos primeiros eventos transmitidos ao vivo em escala global na história da televisão. Pessoas em todos os cantos do planeta pararam para assistir a mesma coisa, unidas por um sentimento de admiração. Foi um momento único. Mas e depois? Qual é o legado disso tudo? Bom, ele vai muito além daquelas pegadas na Lua. Essa competição feroz acabou gerando uma explosão de inovação tecnológica. E a maior ironia de todas é que essa rivalidade, essa disputa da Guerra Fria, acabou abrindo caminho para a cooperação internacional no espaço. A Estação Espacial Internacional, onde astronautas de vários países trabalham juntos, é o maior exemplo disso. E isso tudo nos traz para o hoje. E para uma última pergunta. A primeira grande corrida espacial foi movida pela rivalidade entre duas superpotências.
E agora? Hoje a gente vê novas nações entrando no jogo, empresas privadas com ambições gigantescas. Então, a pergunta que fica é: o que vai nos impulsionar na próxima grande jornada? Será a competição de novo? A cooperação? A curiosidade? E quem serão os protagonistas dessa nova era? Essa é uma história que ainda está sendo escrita.